Graça e paz, meus irmãos. É bom estar com os irmãos, mesmo distantes, online, né? Mesmo neste meio de comunicação, mas com certeza orando pela vida dos irmãos, pela vida da igreja, para que a cada dia ele cumpra a sua vontade sobre o coração de cada um. Espero que os irmãos estejam bem. Eu quero, neste momento, convidá-lo a meditar comigo num texto da palavra do Senhor. É um texto conhecido, acredito que o irmão já deva ter ouvido reflexões, meditações sobre este texto, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 11 até o verso 15. Convido você a abrir a sua Bíblia para que possa me acompanhar nesta leitura ou que esteja atento aí na tela, pois eu estou colocando o texto para que você possa acompanhar esta minha leitura. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11 ao verso 15. Esse texto diz assim: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Este é o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, do verso 11 ao verso 15. Como você bem ouviu, esta narrativa bíblica do Antigo Testamento fala exatamente de um momento no povo de Israel, no povo de Deus naquela época. Salomão assumiu o lugar de seu pai Davi e ele cumpre um desejo do coração de Davi, que era a construção do templo para a adoração a Deus, um templo para a honra de Deus. Davi não lhe foi permitido fazer isso justamente por causa da vida de guerreiro dele e que a casa do Senhor não pode ser construída com mãos de sangue. Naquele momento, então, Deus disse a Davi que o seu filho, o seu sucessor, faria isso. Salomão, filho de Davi, constrói então o templo e também constrói um palácio para ele. O texto que eu acabei de ler diz que ele executou bem tudo o que tinha em mente. Então ele completou a tarefa, o objetivo de seu pai e também o seu objetivo. Quando nós lemos os capítulos anteriores, principalmente 5 e 6 de 2 Crônicas, nós vamos ver a oração de Salomão a Deus no templo, pedindo a Deus a bênção sobre o povo, pedindo os cuidados do Senhor diante de todas as circunstâncias. Após esse momento, Salomão já está em seu próprio palácio, possivelmente ali já no seu quarto, na sua câmara, ele ouve em seu sonho, em seu momento íntimo, Deus falando com ele, dizendo que ele tinha ouvido a oração de Salomão e responderia naquele momento àquele homem, àquele rei. Que experiência! Eu fico imaginando a situação, a sensação de Salomão ter o privilégio de ouvir Deus falando com ele, dizendo: Eu ouvi a sua oração. Que privilégio deve ser para nós podermos ter esta sensação, ter esta certeza. Deus ouviu a minha oração. Deus atendeu ao meu pedido. Deus ouviu ao meu clamor e me respondeu de maneira objetiva naquilo que eu coloquei para ele. Talvez possamos imaginar que isso é algo que aconteça só na Bíblia ou no Antigo Testamento ou nos homens e mulheres mais santos que possam existir. A Bíblia diz que Deus ouve a oração do seu povo,
a oração dos seus filhos, a oração daqueles que o buscam. Portanto, se seu coração está com sede de Deus e quer ouvir, quer ter a resposta de Deus para a sua vida, é muito importante mesmo que você compreenda que Deus sim quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua oração. Ele quer atender à sua necessidade. Não seus desejos, não seus sonhos ou devaneios, mas ele sabe. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus nos ensinou que o Pai sabe o que precisamos, e então ele quer ouvir a sua voz. Portanto, precisamos neste momento, neste culto, entender como eu posso experimentar da atenção de Deus. Como que eu posso experimentar deste perdão restaurador que nos muda a situação e principalmente desta ação transformadora que traz restauração nas nossas vidas. A presença de Deus na vida de Salomão o abençoou grandemente. Se queremos experimentar as bênçãos que Salomão inicialmente vivenciou, precisamos ter algumas atitudes bem importantes. Por esta razão, neste momento, eu quero desafiar você a pensar comigo como ter a atenção, o perdão e a restauração de Deus. Como que eu consigo vivenciar isso? Como que eu consigo experimentar esta realidade na minha vida? Eu quero convidar você a pensar comigo neste texto que acabei de ler para você de 2 Crônicas 7, de 11 até o verso 15, que nos mostra exatamente como Deus ensinou a Salomão e ensina a nós a termos a atenção, o perdão e a restauração de Deus. Em primeiro lugar, esta atenção, perdão e restauração acontece quando, em primeiro lugar, cremos e vivemos como povo de Deus. Veja, Deus disse a Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, não é qualquer um que tenha a atenção de Deus, recebe o seu perdão e a sua restauração, mas é aquele homem e aquela mulher que na sua vida crê e vive como parte dele, como povo dele. Quando nós lemos ali em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 a 10, nós encontramos este texto. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Todo homem e mulher que nesta vida, neste tempo, experimenta da misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus se chama Jesus Cristo, que morreu na cruz e por sua graça nos concedeu comunhão com o Pai. No passado, era necessário nascer da nação, ter o sangue do povo. Portanto, descendente de Abraão, através da genética. Mas agora, nós somos povo de Deus, descendentes de Abraão, não por causa da genética, mas por causa da fé. Paulo fala aqui em Romanos que Abraão é pai da fé, e pela fé somos salvos. Então, todo aquele que pela fé crê, se torna povo, filho de Deus. Portanto, devemos viver o nosso dia a dia com esta convicção. Somos povo de Deus, porque cremos e vivemos por sua misericórdia em Cristo Jesus. Nunca negue isso, nunca esqueça disso, pois Deus está atento ao tipo de fé que você tem. Lembre-se, Hebreus mesmo afirma, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a primeira coisa que tem que estar em sua mente, sou povo de Deus, eu faço parte. Eu aceitei Jesus, estou agora dentro deste povo e tenho um papel muito importante nas mãos de Deus. Deus está atento a isso. Segundo lugar, nós vemos que para termos atenção, perdão e restauração de Deus,
ela acontecerá quando agimos com humildade no dia a dia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, ser humilde, estar em humildade, orar e buscar a minha face, eu ouvirei. É importante que nós possamos ter isto em nossas mentes, porque a humildade, ela é essencial na vida do cristão, ela é necessária na vida daquele que crê, porque justamente Provérbios capítulo 15, verso 33 nos diz o seguinte: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Se queremos experimentar um crescimento, precisamos abaixar a nossa cabeça diante de Deus, reconhecer a sua autoridade, nos colocar diante dele para que ele nos conduza, nos diga qual é o caminho. De repente o seu coração tem uma direção. Eu gostaria de fazer isso. Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus ouve, mas ele não é conduzido pelas nossas emoções e nossas paixões, porque nossas emoções são enganosas, afirma Jeremias. Portanto, devemos agir com humildade no nosso dia a dia. Devemos ser povo, estar em humildade diante do Senhor, para que ele possa nos conduzir e estender o seu perdão diariamente. Em terceiro lugar, é importante entendermos que a atenção e o perdão e a restauração de Deus acontece quando nós nos dedicamos à oração. Pode parecer óbvio dizer isso, mas eu sou crente, eu oro, pastor. Mas a palavra de Deus é repleta de expressões dizendo que as nossas orações, elas precisam ser constantes. Não estou dizendo que temos que ficar 24 horas de cabeça baixa, olhos fechados, não é isso. Mas devemos estar em vigilância. Vigiai e orai para que não entrem em tentação. O Senhor Jesus afirmou. Vigiai e orai. O apóstolo Paulo repete isso. E lá no texto de Tiago, capítulo 5, verso 16, nós encontramos esta afirmação: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aos olhos de Deus, você é justo? Porque se é aos olhos dele, eu tenho certeza que a sua oração tem um poder imenso na vida das pessoas. Existem muitas pessoas aí que estão clamando ajuda a Deus, mas Deus está prestando atenção na oração de seu povo. Por isso que devemos interceder, clamar pela vida pela salvação, pela restauração, pelo crescimento da igreja, pela proteção, pela obra ser expandida, o reino ser anunciado a todas as pessoas. Nós temos muitos assuntos para falar com Deus. Oração não é dizer a Deus o que queremos. Oração é o momento em que entramos na presença de Deus e aprendemos com Ele o que nós precisamos conversar, qual deve ser a nossa linguagem, quais devem ser os nossos assuntos. Junto com a leitura da palavra de Deus, a oração precisa ser um só pensamento. Por esta razão, dedicarmos-nos à oração é essencial para que possamos ter a atenção de Deus, o perdão e a sua restauração. Por fim, o Senhor Deus ensina a Salomão de que, além de estarmos como povo, sermos humildes em oração, devemos buscá-lo de todo o coração. Não deve ser apenas uma busca em um culto, num momento, numa reunião pessoal, ou num evento marcante durante o ano, mas a busca ela precisa ser constante e de todo o coração. Não pode ser uma busca intelectual apenas, não pode ser uma busca emocional apenas. Nós precisamos juntar a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio com a nossa emoção e nos apresentarmos a buscar o Senhor constantemente. Essa busca
não pode ser qualquer busca. Lá em Isaías, capítulo 55, versos 6 a 7, diz assim: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. O Deus a quem nós servimos é um Deus que, como disse no Evangelho de João, Jesus, àquela mulher samaritana, o Senhor busca adoradores que o busquem em espírito e em verdade. Ele está olhando para você e buscando a sua adoração. Busque-o de todo o coração. Busque-o enquanto se pode achar. Isso significa que em algum momento isso vai cessar, mas ainda não acabou. Então você está vivo, está aqui, busque-o. Intelectualmente, aprendendo na sua palavra, emocionalmente a cada dia, dedicando a sua alegria, suas emoções, seus desejos, seus sonhos. E tenha certeza que todo homem e mulher que abandona o caminho oposto do Senhor, o caminho mau, o Senhor de bom grado recebe para estender perdão. Se queremos ver a cura, a restauração, e é interessante que o texto que Deus fala a Salomão, ele diz assim: eu ouvirei, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Deus não apenas resolve um problema, mas ele restaura a existência de uma pessoa emocional, física e também relacional, social. Portanto, nós devemos, a cada dia, a cada momento, buscar este Deus de todo o nosso coração, porque somos o seu povo, e o povo de Deus precisa estar constantemente na presença do Senhor, com humildade, orando com fé, mantendo-se firme nesta caminhada que Deus nos proporciona. Que Deus abençoe sua vida, faça você a cada dia entender, cada momento perceber a presença de Deus cuidando de você. E se você, por alguma razão, está passando por um tempo difícil, em que você não está conseguindo perceber a presença de Deus, então vá mais forte ainda na busca da presença desse Senhor. Ele está te ouvindo. Ele está providenciando a solução. Talvez a dor esteja falando mais alto do que a sua capacidade de ouvir a resposta de Deus. Deus te abençoe imensamente, que você possa ter uma noite de paz, uma semana sob os cuidados do Senhor e até breve, quando o Senhor assim nos permitir. Deus os abençoe, amada igreja.